boa noite. Começa agora o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a revista Veja, de maior circulação, e o Facebook, a rede social mais popular do planeta. Eu, Mariana Godoy e a Amanda Klein seremos as mediadoras deste encontro. Uma boa noite para a Amanda, para todos os nossos telespectadores, para quem nos assiste pela internet aos candidatos. Boa noite a todos. Estão presentes aqui os 8 candidatos que, de acordo com a lei eleitoral e a convite da Rede TV, podem participar deste debate. Jandira Fegali, do PCdoB. Pedro Paulo, do PMDB. Alessandro Molon, da Rede. Flávio Bolsonaro, do PSC. Marcelo Freixo, do PSOL. Índio da Costa, do PSD. Carlos Roberto Osório, do PSDB. E Marcelo Crivella, do PRB. Queremos agradecer a presença de todos e pedir gentilmente que cumpram o tempo combinado. Aos nossos convidados na plateia, pedimos, por favor, que evitem manifestações e que coloquem o celular no modo silencioso para não atrapalhar o debate. Este debate terá 4 blocos, 2 com confronto direto entre os candidatos. No segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas da Rede TV, Revista Veja e UOL, além de questões que foram previamente gravadas com moradores da cidade do Rio de Janeiro. E, por último, haverá tempo para as considerações finais de cada candidato. Se for necessário, uma comissão vai analisar os pedidos de direito de resposta, mas atenção, candidatos, esses pedidos serão concedidos apenas em caso de ofensa pessoal. Nossa transmissão será ao vivo pela TV para todo o estado do Rio de Janeiro, pelo portal da Rede TV e pela nossa página no Facebook. O endereço aparece aí embaixo na sua tela. Bom, antes do primeiro confronto, cada candidato terá 1 minuto para responder a uma mesma pergunta. Por que deseja ser prefeito ou prefeita da cidade do Rio de Janeiro? Então, vamos ao sorteio do primeiro candidato a responder essa pergunta. Será o candidato Pedro Paulo. O senhor tem 1 minuto para dizer por que deseja ser prefeito do Rio de Janeiro. Muito boa noite. Agradecer à Rede TV pela oportunidade, agradecer a Mariana e a Amanda, os candidatos, e a você que está nos assistindo. Eu quero realizar um sonho como prefeito, gerar mais oportunidades, reduzir desigualdades nessa cidade. Como? Através da educação. Colocar todas as crianças em horário integral, que é a maior rede pública de ensino do país, a rede pública da Prefeitura do Rio. Aumentar o sistema de saúde, seja com as clínicas da família ou com as superclínicas de especialidade. Garantir segurança, aumentar os empregos e aproveitar esse momento que a cidade viveu um momento único nas Olimpíadas e que superou. Muita gente não acreditava, mas nós chegamos lá. E com essa energia que eu quero convidar vocês, para que não faça disso um ponto de chegada, e sim um ponto de partida, porque essa cidade pode muito mais. E é por isso que eu quero ser prefeito, para fazê-la avançar, saber que nós avançamos muito e podemos avançar ainda mais. O próximo a dizer por que quer ser prefeito do Rio de Janeiro é o candidato Índio da Costa. O senhor tem 1 minuto. Bem, boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui, muito obrigado. Eu trocaria 10 Olimpíadas pela melhoria da qualidade de vida do carioca. E com essa prefeitura por dentro, nesse período, nos últimos 25 anos, eu me dediquei a me preparar para administrar a cidade do Rio de Janeiro. Eu sei exatamente onde estão os problemas. E hoje a gente tem escolas sem professores, hospitais sem médicos, 42 mil crianças sem vaga em creche, portanto, largada, sem ter muito porto, né, onde estar enquanto a família está trabalhando. Modéstia à parte, me preparei e me sinto mais preparado de todos os candidatos para ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que me dedico muito a isso e há muito tempo. Eu queria pedir para você prestar muita atenção no debate, para no final saber quem está mais preparado para cuidar de você, do Rio e da sua família. Muito obrigada, candidato. Vamos ao terceiro sorteio. Será Marcelo Freixo. O senhor tem 1 minuto para dizer por que quer ser prefeito do Rio. Boa noite a todas e todos, boa noite a quem está em casa nos assistindo, boa noite a quem está aqui trabalhando. Mariana, Amanda, muito obrigado
agradecendo aqui o convite da Rede TV. É muito bom participar do debate. No último eu não pude participar por causa de uma lei absurda do deputado do PMDB, Eduardo Cunha, que eu espero que seja cassado na segunda-feira. É bom lembrar dessa agenda política da democracia brasileira e dizer que eu, Luciana Boatê, minha vice, o PSOL, o PCB, a gente está preparado sim e a gente quer governar o Rio de Janeiro porque a gente nunca governou com o PMDB e a gente pode perfeitamente derrotar esse projeto de cidade, criar uma cidade mais justa, uma cidade mais equilibrada, uma cidade mais humanizada, uma cidade menos cara. Isso é que é importante. E esse sonho, ele é possível, ele está perto, a gente já está na metade do processo de campanha, na metade da eleição, a gente continua em segundo. Falta muito pouco tempo para que isso aconteça. O número é 50. Obrigada, candidato. Vamos a mais um sorteio. Vou tirar bem daqui de baixo. Próximo a dizer por que quer ser prefeito do Rio de Janeiro é o candidato Flávio Bolsonaro. Bom, boa noite a todos que nos assistem na televisão, nas redes sociais. Mariana, Amanda, boa condução do debate a todos. Parabéns pela iniciativa da Rede TV, do UOL, da Veja, do Facebook. Um bom debate a todos os concorrentes. Primeiro, desejar um democrático tchau, querida. As pessoas têm que entender, né, que a Constituição e a lei têm que valer para todos e não tem que ficar abaixo da vontade de ninguém. Eu sou Flávio Bolsonaro, tenho 35 anos, sou advogado, empresário, casado, pai de 2 filhas e sou deputado há 4 mandatos. E todos os demais candidatos que estão aqui já tiveram alguma ligação ou com o PT ou com o PMDB. Então, se você, carioca, realmente acredita que a sociedade passa por um momento de transformação, se você quer realmente pessoas que façam política de uma forma diferente, de uma forma independente, de uma forma séria, alguém que tenha a possibilidade de enfrentar todas as dificuldades que nós certamente enfrentaremos a partir do ano que vem com liberdade e independência, vote Flávio Bolsonaro, prefeito 20. Obrigada, candidato. Mais um sorteio. Agora vamos com Jandira Fegali, que tem 1 minuto para dizer por que quer ser prefeita do Rio de Janeiro. Bom, primeiramente, fora Temer. E também reivindicar a mobilização pelas diretas já nesse país. Segundo, dizer que o PMDB de Temer e Cunha, que deu o golpe com seus aliados, vários aqui presentes no Brasil, também faliu o Estado e aumentou a desigualdade na cidade do Rio de Janeiro. E, neste momento, este governo golpista ameaça aos trabalhadores propondo 12 horas de jornada diária de trabalho. 12 horas é um abuso. Como também desvincular o benefício previdenciário de um salário mínimo, que é uma perversidade. Quero ser prefeita nesse contexto, porque sempre tive lado, nunca traí o projeto do qual participamos de Lula e Dilma, sempre estivemos ao lado do povo, dos trabalhadores e da democracia. Sou médica, sou mãe, com 30 anos de vida pública e quero ser prefeita para garantir os direitos de vocês na nossa cidade. Obrigada, candidata. Vamos a mais um sorteado. O próximo a dizer por que quer ser prefeito do Rio de Janeiro é Carlos Roberto Osório. O senhor tem 1 minuto, candidato. Boa noite a todos, agradecer à Rede TV, boa noite às nossas mediadoras, Mariana e Amanda, muito obrigado. Boa noite aos demais candidatos e àqueles que nos acompanham em casa nessa noite de hoje. Eu tenho andado pelos 4 cantos da cidade do Rio de Janeiro. Tenho andado do Cantinho de Santa Cruz até Copacabana, da Barra da Tijuca até a Pavuna. Tenho ouvido as pessoas. Em Ramos, eu encontrei uma senhora que segurou no meu braço e disse: Osório, eu entendo que a prefeitura agora tenha que ser menos cimento e mais sentimento. Eu entendi o que ela quis dizer. E esse é o sentido da minha candidatura. Nós vamos trabalhar para direcionar a prefeitura para as pessoas, os bairros e as comunidades. Vamos fazer funcionar direito a saúde, a educação e também a segurança. Eu tenho um sonho de trabalhar muito para que o Rio de Janeiro possa ser do tamanho das nossas expectativas e do que a gente sonha para ele. É por isso que eu quero ser prefeito do Rio de Janeiro. Obrigada ao Carlos Osório. Vamos ao próximo a responder, porque quer ser prefeito, é o candidato Marcelo Crivella. O senhor tem 1 minuto. Eu quero agradecer a participação nesse debate da Rede TV, saudar todos os meus colegas, saudar a Mariana, a Amanda, agradecer a Veja, o Facebook, ao UOL. E, no princípio, a gente tem que olhar o verbo. O meu verbo é cuidar.
eu quero ser prefeito para cuidar das pessoas. E vou explicar isso. Quando a gente faz um BRT, se a gente não cuida para as pessoas ali dentro do ônibus sentarem com conforto, elas vão chacoalhando, apertadas, às vezes mais de 4 por metro quadrado, a obra pode ser portentosa, mas ela não cumpriu o seu objetivo. Tem que cuidar das pessoas. As escolas têm que cuidar das crianças. Não adianta faltar professor. Não adianta a gente fazer fábrica de escola e fábrica de clínica da família quando não tem médico, não tem enfermeiro. Então, se você acha que nós precisamos cuidar das pessoas, vote 10, vote Crivella. E o próximo a dizer por que quer ser prefeito do Rio de Janeiro é Alessandro Molon. O senhor tem 1 minuto. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar, antes de mais nada, quem nos acompanha de sua casa. Muito obrigado pelo interesse por esse debate e pelo interesse pelo futuro da nossa cidade. Eu quero ser prefeito do Rio de Janeiro para cuidar da cidade de uma forma diferente, para governar com transparência e participação, contrário do que o PMDB do Pedro Paulo vem fazendo. Transparência para garantir uma prefeitura sem corrupção. Quanto mais transparência, mais difícil de desviarem o nosso dinheiro. Quanto mais participação, mais a gente aproveita a contribuição de uma cidade plural como o Rio de Janeiro, a gente acerta mais e a gente evita todo tipo de radicalismo, de sectarismo, de isolamento e de arrogância. Eu quero ser prefeito do Rio para garantir uma cidade com creche e pré-escola para todas as crianças, com saúde humana e qualificada, com uma mobilidade eficiente e com uma segurança para todos, para que a gente saia nas ruas sem medo de não voltar para casa. Então, agora sim, nós vamos ao primeiro confronto entre os candidatos. Vejam as regras. Candidato pergunta para candidato. O primeiro a perguntar será escolhido agora, em sorteio. O candidato sorteado vai escolher a quem fará a pergunta. O segundo candidato a perguntar será o mesmo que acabou de responder. E assim sucessivamente, até que todos tenham perguntado e respondido. Nenhum candidato poderá perguntar a quem já respondeu ou a quem lhe fez a pergunta. Cada um fará apenas uma questão. A pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto e meio. Haverá ainda 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então, vamos ao sorteio para saber quem será o primeiro candidato a perguntar. E será o candidato Índio da Costa. O senhor escolhe para quem será a sua pergunta. O senhor tem 30 segundos. Eu vou perguntar ao candidato Pedro Paulo. 30 Pedro Paulo, já está contando tempo? Minha proposta para a educação é muito clara. Eu vou fazer um ensino por tempo integral, utilizando as vilas olímpicas, os equipamentos de cultura, os equipamentos que foram construídos no atual governo, que são as naves do conhecimento, ao invés de manter a criança trancafiada dentro da sala de aula. Qual é o seu... Agora, o candidato Pedro Paulo tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Índio, minha proposta é colocar todas as crianças da rede pública de ensino em horário integral. 650 mil crianças. Educação infantil, ensino fundamental. Construir 314 escolas e reorganizar as demais para que todas possam estar em horário integral. Eu não tenho nenhuma dúvida, ensino integral tem que acreditar, tem que estar no coração, tem que ver os resultados, como nós tivemos agora no IDEB, onde as escolas de tempo integral, quando a gente separa turno parcial e ensino integral, os resultados são muito mais expressivos. E é possível fazer isso, mantendo a fábrica de escolas que nós construímos e colocar essas escolas, porque não é possível reorganizar a rede das 1.500 escolas sem criar novas escolas. Eu conheci a realidade de todas as escolas do amanhã, realidade como escolas em Nova Sepitiba, onde nós construímos 8 escolas. E existiu uma escola ali que se chama Júlio, e ela precisa de uma nova escola do amanhã para que ela possa estar reorganizada. Esse investimento custará 5,8 bilhões de reais. E é possível, porque o orçamento da Secretaria de Educação por ano são 6,8 bilhões. Eu vou contratar 12 mil professores, seja por concurso, seja por migração de carga horária, daqueles que têm 22 horas e meia e 16 horas. E isso é possível. Quem fez 305 escolas e colocou 35% da rede em horário integral, é possível fazer mais e chegar a 100% até 2020. O senhor tem agora, candidato Índio da Costa, 1 minuto para a sua réplica.
Olha, eu acho que o candidato Pedro Paulo não entendeu muito a minha pergunta. O que eu perguntei a ele foi como ele vai valorizar o professor, né? Eu falei, eu vou valorizar o professor e queria saber qual é o projeto de valorização que ele tem para os professores da rede, para a equipe gestora, que foi tão desprestigiada nesse governo. Até Gás de Pimenta recebeu no momento que fez greve lutando pelos seus direitos. No meu governo, o professor vai ser qualificado, porque não é fábrica de escola que ensina a criança. O IDEB do Rio de Janeiro, a gente viu que reduziu. E a secretária do PMDB lá, do Eduardo Paes, do Pedro Paulo, de Educação, ela deu uma declaração, no mínimo, esdrúxula. Ela disse que as pessoas aprenderam mais, os alunos aprenderam mais, e que, por conta disso, eles estão repetindo de ano. Quer dizer, eu não consegui entender até agora, estou tentando entender como é que ele aprende mais. O fato é que as crianças estão saindo do ano da alfabetização sem saber ler e escrever. E avançam na idade e continuam sem aprender a fazer cálculo. Isso é muito grave. Pedro Paulo tem agora 1 minuto para a tréplica. Valorização do professor. Fizemos o plano de cargos e salários. O piso do professor, 40 horas, ensino fundamental, R$ 5.300. Com os bônus que existem em cultura e alimentação, chega a R$ 5.900. Professores de 22 horas e meia e 16 horas, agora, em outubro, no aniversário da lei do plano de cargos e salários, vão receber a equiparação que tem um professor de 40 horas. A política com servidor público, com professor índio, é dar reajuste todos os anos. Acabamos de dar 8,50% de aumento. É ter metas para cada um dos professores. Mais da metade da rede agora vai receber 14º e 15º salário que eu criei como chefe da Casa Civil, a meritocracia. Então, é acreditar no servidor, criar incentivos para que a nota possa melhorar, e melhorou. A Prova Brasil avançou, o IDEB avançou nos anos iniciais e a Prova Brasil, nos anos finais, avançou e, principalmente com o ensino integral, avançará ainda muito mais. Muito obrigada aos candidatos. Agora, pelas regras deste debate, o próximo a fazer a pergunta é o candidato Pedro Paulo, que pode escolher para quem irá perguntar, só não pode perguntar para o candidato Índio da Costa. Por favor, candidato. O senhor tem 30 segundos. Primeiro, vamos ver a definição de para quem o senhor vai fazer a pergunta? Eu posso fazer para o Crivella. Ótimo, então 30 segundos. Crivella, a pergunta é sobre saneamento. Nós recebemos a cidade em 2008, metade do território é Zona Oeste, 5% de tratamento de esgoto. Hoje, 31%. Até o final do ano, entre 45% e 50%. Utilizamos o modelo de concessão à iniciativa privada. Água é com a SEDAI, esgoto é concessão à iniciativa privada. Eu quero expandir para a Baixada de Jacarepaguá e para as áreas na periferia norte. Qual é o seu plano para o saneamento da cidade? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Pedro Paulo, eu acho que saúde começa por aí mesmo. A gente precisa ter saneamento. As comunidades carentes do Rio de Janeiro são, nesse ponto, um vexame para todos nós cariocas. Só na comunidade da Rocinha, são 31 valões que rasgam o morro descendo com esgoto. Ali proliferam insetos, baratas, ratos. É uma das comunidades mais antigas do Brasil. Aliás, a mais antiga do Brasil, que é o Morro da Providência, 1870, continua com esgoto correndo a céu aberto. Se há uma falha da Prefeitura hoje, se há alguma coisa que não se deve celebrar no governo do Eduardo Paes, é saneamento. Eu quero sim, eu quero colocar todo o esgoto encanado. No meu governo, quem vai entrar pelo cano vai ser o esgoto, não vai ser o povo, não. Quero também fazer coleta seletiva do lixo, porque o lixo entope os esgotos. Acabou o gari comunitário, nós temos que voltar com ele. Temos que fazer coleta seletiva e, numa cooperativa, vender o material inerte, PET, plástico, alumínio, e a Prefeitura comprar toda a compostagem da matéria orgânica para usar nos jardins, para usar no aterro do Flamengo, para usar em todas as suas áreas verdes. É fundamental, pode ter certeza, sou engenheiro, tenho mais de 100 obras registradas no CREA. Vou cuidar do saneamento, com prioridade, Pedro Paulo. Pedro Paulo tem 1 minuto para a réplica. Bispo Crivella, o saneamento tanto é prioridade. Sabe quantas casas, pessoas foram tratados de esgotos na Zona Oeste? Uma Niterói, 600 mil pessoas passaram a ter seu esgoto tratado na Zona Oeste. Isso é manter a prioridade. Agora, para fazer outras áreas da cidade, precisa entrar em parceria com o governo do Estado, porque ainda é o poder concedente. Para você poder
voltar com o gari comunitário, tem que decidir com a justiça, porque é uma suspensão da justiça trabalhista. Então, a gente precisa conhecer a cidade, Crivella. E eu quero ampliar o sistema de concessões desse modelo que nós fizemos na Zona Oeste para a Baixada de Jacarepaguá, para ampliar o saneamento naquela região. Ali são cerca de 60%, 65% que é tratado o esgoto. Na periferia norte, bairros como Fazenda Botafogo, Acari, Honório Gurgel, os índices são ainda mais baixos. Por isso, essas duas áreas são prioritárias para a gente diminuir muito a poluição nos rios, na Baía de Guanabara e na Baía de Sepetiba. Marcelo Crivella, agora mais 1 minuto para a tréplica. Pedro Paulo, esse discurso fica paradoxal. Você teve 8 anos para fazer isso e não fez. Você não pode dizer agora para o pessoal de Barros Filho, da Pedreira, Largatixa, do Chapadão, que vão acreditar que você vai fazer se você teve 8 anos e não fez. Eu sei que a concessão é da SEDAI, mas nós podemos fazer também em parceria com eles. E o gari comunitário foi proibido porque ele não era concursado. Mas nós fizemos depois OS de saúde. Pessoas não foram concursadas e foram contratadas. Bastava você e o Eduardo fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para contratar a gari da comunidade, porque tem questão de segurança. Isso é fácil de resolver. E nós vamos resolver. Olha, quem não fez em 8 anos, não acredite que vai colocar como prioridade fazer no próximo período. Sou engenheiro, conheço bem isso, e vou encanar todo o esgoto. No meu governo, quem vai entrar pelo cano vai ser o esgoto, não o povo. Bom, pelas regras, agora o candidato Marcelo Crivella escolhe para quem fará sua pergunta. O senhor já sabe para quem fará sua pergunta, candidato? Sei. Para quem? Para o companheiro Freixo, que eu saúdo a sua vinda ao debate, fez muita falta no primeiro debate. Pergunta de Crivella para Marcelo Freixo. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Freixo, eu vi uma denúncia muito interessante que você fez sobre o plano de governo do PMDB, que ele havia sido uma cópia, as 84 páginas, de um estudo feito pelos funcionários sobre a Prefeitura do Futuro, até 2030, mas houve também um até 2020. Custou 7 milhões. Você podia explicar melhor para nós isso? Marcelo Freixo tem, a partir de agora, 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado, Crivella. Posso explicar, mas acho que quem melhor deve explicar isso é o próprio candidato do PMDB, que, no lugar de apresentar um programa, copiou um programa de uma empresa, e eu denunciei isso na Justiça, não fiz isso só nos meios de comunicação, não. Isso já virou uma representação. Na verdade, a Prefeitura contratou a McKinsey para fazer um planejamento estratégico para a cidade. Custou 7 milhões com dispensa de licitação, que, aliás, é uma prática dessa prefeitura, principalmente nos últimos anos. E este planejamento que vai para o próximo governo, eu acho que eles já imaginam que vão continuar, apesar das pesquisas indicarem que não, né? Mas eles é para o próximo, é para a próxima gestão isso. E aí, quando eu vi o programa do candidato Pedro Paulo, e quando eu vi o trabalho entregue pela empresa, é exatamente o mesmo. Não tiveram cuidado, Pedro Paulo, nem de mudar uma vírgula. Na verdade, mudaram. Vocês fingiram uma introdução e criaram uma outra coisa lá no final. Mas é uma cópia literal, ou seja, não tem programa de governo. Copiaram algo que... E a justificativa do candidato na entrevista é de que o documento é público. Ora, bolas, a denúncia não é que é público ou que não é público. A denúncia é que houve um abuso de poder, porque transformaram em programa de governo algo que, na verdade, era um documento público pago com dinheiro público. Isso é muito grave, mas é um perfil dessa cidade administrada pelo PMDB, assim como pelo país. Marcelo Crivella tem agora 1 minuto para a réplica. Eu tenho que concordar, Pedro Paulo, com o Freixo, porque está no espírito do PMDB. A gente fala de valorizar os funcionários, mas não foram ouvidos arquitetos, engenheiros, urbanistas da prefeitura nas decisões. Sabe quem realmente fez o planejamento da prefeitura nos últimos 8 anos? As empresas. As empresas, sobretudo do Lava Jato. Elas sentaram na prefeitura com a administração mais alta e determinaram o que era de interesse deles. Inclusive essa concessão, que foi dita agora do esgoto. Isso precisa acabar. Tem que nascer do seu coração. Tem que nascer da sua alma, da sua fibra, do seu relacionamento com as pessoas. Não é uma obra de técnicos que se paga 7, 8, 10 milhões para encomendar. É a alma do candidato que precisa depois ser colocada em prática. É a vivência, é o sofrimento, são as lágrimas, o suor, o sangue do nosso povo. É isso que faltou nesse plano comprado.
Candidato, sem manifestações, por favor, para que a gente não interrompa o debate. O candidato Marcelo Freixo tem mais 1 minuto para tréplica. Olha, Crivella, o Rio de Janeiro vem sendo muito massacrado, né, nos últimos anos, desde os tempos lá do Garotinho, que a gente sabe disso, sabe o que vem acontecendo com o estado do Rio e com a cidade do Rio de Janeiro. O fato é que esse mesmo PMDB, que é capaz de fazer algo tão tosco, algo tão grosseiro, que é não fazer um programa e copiar um documento que é público, que, na verdade, mostra a sua raiz autoritária, a sua raiz, né, golpista, como é de sua natureza recente, o PMDB. A gente tem uma cidade que está muito cara, uma cidade que está muito desigual, uma cidade onde as pessoas que a gente encontra na rua dizem, olha, eu não aguento mais, a gente quer uma mudança. E essa mudança, ela é possível, porque a gente pode e deve democratizar a cidade. A gente precisa ouvir mais os moradores, saber que a cidade não termina no túnel Rebouças. A cidade vai além do túnel Rebouças. A cidade tem um processo hoje de possibilidade de participação através de conselhos, de desejos de mudança muito grande. Não é o que está acontecendo hoje, porque a relação é autoritária. Muito obrigada aos dois. Agora, o candidato Marcelo Freixo, a próxima a fazer a pergunta. Para quem será a sua indagação, candidato? Para o candidato Osório. O senhor tem 30 segundos, então. Osório, o Tribunal de Contas do município, e eu visitei o Tribunal de Contas agora há pouco tempo, eles têm um documento que é público, que dizem que a licitação para as empresas de ônibus, que é um grande problema da mobilidade do Rio de Janeiro, formaram, na verdade, indícios de cartel. Quem está dizendo isso não foi eu. Quem está dizendo isso é o Tribunal de Contas do município, que diz que é indício de cartel. Qual é a sua proposta para fugir desse cartel e criar algo de valor para o morador do Rio? Candidato Carlos Osório tem 1 minuto e meio para responder. Freixo, primeiro queria esclarecer que não fui eu que licitei as empresas de ônibus, isso foi feito anteriormente à minha entrada na prefeitura. De fato, nós temos que rever o modelo do sistema de transporte por ônibus no Rio de Janeiro. Nós temos um serviço que é caro e que não funciona adequadamente atendendo a população. Nós temos que, no primeiro ano de governo, fazer uma revisão desse modelo que está falido. Quem usa ônibus no Rio de Janeiro sabe muito bem. Na Zona Oeste do Rio, 6 empresas quebraram, existem vazios de atendimento de transporte. Em outras regiões da cidade, a Prefeitura do Rio implantou uma racionalização das linhas de ônibus sem ouvir ninguém. Isso precisa ser modificado e a minha proposta é que no primeiro dia de governo, eu, como prefeito, publique um decreto determinando a suspensão da racionalização das linhas de ônibus para fazer uma revisão ouvindo as pessoas que não foram consultadas nesse sistema. Precisamos também, Freixo, de rever os BRTs existentes. Temos problemas no Transoeste e no Transcarioca que precisam ser corrigidos. Antes de pensar em construir novos modais, vamos cuidar do que já existe. O BRT Transoeste precisa de concluir a sua ligação de Campo Grande com a Barra e com o Recreio. Precisamos aumentar estações. Agora, com relação ao sistema de ônibus, o modelo não está adequado, precisa ser modificado e é isso que eu vou fazer. Freixo tem 1 minuto para a réplica. Olha, Osório, eu não tenho dúvida de que esse assunto você conhece por dentro. E é importante que a gente aprofunde esse debate. Você esteve lá no governo do PMDB, do Estado, do município, e não tenha dúvida que o Tribunal de Contas está correto. Tem sim uma formação de cartel por dentro das empresas de ônibus na relação com o poder público do Rio de Janeiro. Porque se a gente entrar agora no site do 1746, viu, Pedro Paulo, é curioso isso, lá no site do 1746, está lá no site, não sei se vocês já mudaram, porque eu já dei entrevista sobre isso, mas vai estar lá escrito assim, se você for reclamar sobre a questão da mobilidade, favor ligar para Rio Ônibus. Quer dizer, a prefeitura manda ligar para Rio Ônibus. Isso é um nível de subserviência, isso é um nível de dominação do poder público ao poder privado que é inacreditável, né? Por isso, talvez, que a gente tenha as ciclovias tão importantes hoje na Secretaria de Meio Ambiente e não na Secretaria de Mobilidade Urbana. Carlos Osório, 1 minuto para a sua tréplica. Marcelo, ainda ficando no tema de transportes, nós temos muitas questões a modificar aqui no Rio de Janeiro. Eu vou trazer o tema das vans para essa discussão. Eu, como secretário de Transporte, conduzi a licitação das vans, porém, elas foram planejadas com itinerários que não funcionavam, ligando nada a lugar nenhum. A Prefeitura do Rio não permitiu que isso fosse corrigido, mais especificamente o prefeito.
Hoje nós temos um sistema de vans licitado que não atende a população e que também precisa ser reformado. Nós temos que resolver o problema do transporte como um todo. Transporte é fundamental para a qualidade de vida da nossa população. E temos que botar para funcionar aquilo que já existe. O grande desafio do próximo ano é botar para funcionar adequadamente os modais existentes, integrá-los física e tarifariamente, garantindo uma melhor mobilidade ao nosso cidadão. Isso é que nós vamos fazer. Pelas regras do debate, agora o candidato Carlos Roberto Osório escolhe um outro candidato para fazer sua pergunta. Para quem será a sua pergunta, candidato? Eu vou fazer a pergunta para a candidata Jandira Fegali. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidata, o Brasil vive um enorme problema de desemprego. São 12 milhões de desempregados no nosso país, mais de 1 milhão no estado do Rio de Janeiro. Nós, com o término dos Jogos Olímpicos, ainda temos um contingente adicional de desempregados nas nossas ruas, aqueles que são da iniciativa da construção civil e também dos serviços temporários nos Jogos. A minha pergunta para você é a seguinte: a senhora pretende trazer para o Rio de Janeiro o modelo que quebrou o país? A candidata Jandira Fegali tem, a partir de agora, 1 minuto e meio para a resposta. Me parece que o modelo que quebra o país é o modelo do governo que o senhor apoia nesse momento, que é um modelo que, além de tudo, estabelece corte de recursos para as cidades, para os estados, para a saúde, para a educação, cortou 51% da habitação, e você sabe que a habitação é uma área que gera emprego, como infraestrutura urbana. É um governo que está cortando recursos de políticas de infraestrutura, de políticas sociais, e deixando livre o pagamento de juros e de bancos. Essa é a política do governo que o senhor apoia. Na minha visão, nós precisamos aqui apostar em mão de obra intensiva, que é na infraestrutura urbana e também na habitação, inclusive das favelas que foram abandonadas pelo atual governo e que será mais abandonada ainda pelo governo federal se nós não resistirmos. Apostarmos, inclusive, na indústria, em cadeias industriais que há na cidade do Rio de Janeiro, em cadeias de serviço que o turismo pode projetar, e aqui não há um plano diretor de turismo na cidade do Rio de Janeiro, bares, restaurantes e outras cadeias de serviço que podem levar, inclusive, ao aumento do transporte e aumentando a renda de taxistas e de outros trabalhadores do transporte, como também a economia da cultura, a cadeia do audiovisual e toda uma cadeia de trabalho que as favelas já têm e que precisam ser apoiadas pela atual prefeitura, a potencialidade criativa das comunidades e das favelas. Há muito que fazer para quem aposta no povo e nunca traiu o povo. O candidato Osório tem agora 1 minuto para a sua réplica. Candidata, ninguém tem dúvida de quem quebrou o Brasil. Foi o governo da presidente Dilma que faliu o nosso país, criando 12 milhões de desempregados, quebrando a Petrobras, que na verdade foi privatizada por interesses dos seus dirigentes e por um processo e um projeto de perpetuação no poder. Eu tenho a solução para o Rio de Janeiro para a gente começar a reverter essa questão do desemprego. Nós vamos, no Rio de Janeiro, implantar um programa de saneamento ambicioso. Existe dinheiro barato para isso e nós temos como fazer. Cada R$ 1 bilhão que se investe no saneamento, você cria imediatamente 57 mil empregos. E desse R$ 1 bilhão, 500 mil são em salários, porque é uma atividade fundamental para a geração de renda nas comunidades. Eu digo a você, saneamento é saúde, saneamento é dignidade, é meio ambiente e também é emprego. Será o saneamento que começará a resolver o problema do desemprego no Rio de Janeiro. Candidato, tempo encerrado. A candidata Jandira Fegali tem 1 minuto para a tréplica. Podemos abstrair o Brasil da crise capitalista internacional. O mundo inteiro teve redução do seu PIB e da sua atividade econômica. No entanto, o governo de Dilma não cortou programas sociais, não deixou de atender o povo em função desta crise. Em segundo lugar, na questão do saneamento, me parece que há uma perspectiva aqui de vários de privatizar o saneamento do Rio de Janeiro. Eu sou contra isso. Eu acho que a SEDAI é uma empresa importantíssima, ela é uma empresa que pode subir as favelas, o que o mercado não fará. Ela é uma empresa que tem 6.400 trabalhadores e nós precisamos garantir que a Prefeitura cobre o seu contrato de 50 anos com a SEDAI, porque é aqui que a SEDAI mais arrecada da cidade do Rio de Janeiro e na Constituição a responsabilidade pelo saneamento é do município, diferentemente do que se fez aqui pós-ditadura de fazer a concessão pelo Estado. Portanto, nós trabalharemos ao lado do povo, continuamos apostando no projeto popular construído por Lula e Dilma e vamos trabalhar para cuidar e para garantir a superação.
Obrigada, candidatos, o seu tempo. Jandira Fegali é a próxima a perguntar. Para quem a senhora deseja fazer sua pergunta? Para o Molon. Por favor, a senhora tem 30 segundos. Molon, você sabe que eu sou médica e que tenho 30 anos de luta na saúde pública desse país. Uma luta difícil e com muitas conquistas foram feitas. E, nesse momento, a Prefeitura diz que as filas acabaram. Na verdade, as filas não acabaram. As pessoas estão em casa, morrendo, esperando serem chamadas num sistema de regulação que não amplia para o conjunto do Estado e do Governo Federal e coloca apenas os leitos municipais. Qual é a sua proposta para a saúde, Molon? Candidato Alessandro Molon tem 1 minuto e meio para a resposta. Jandira, você tem toda a razão. Está muito difícil a situação da saúde no Rio de Janeiro. Aliás, está muito difícil morar no Rio de Janeiro. Tem problema na saúde, tem problema de segurança, tem problema de mobilidade. Muito difícil morar no Rio. Bom mesmo é morar no planeta Pedro Paulo. No planeta Pedro Paulo, tudo vai bem. As crianças aprendem cada vez mais, apesar do IDEB ter mostrado que isso não é verdade. No planeta Pedro Paulo, a mobilidade está ótima, o ônibus passa perto de casa. No Rio Real, as pessoas sofrem para encontrar o seu ônibus. No planeta Pedro Paulo, a saúde é uma maravilha. No Rio de Janeiro, de verdade, as pessoas sabem que o CISREG não funciona. A pessoa tem um primeiro atendimento, a atenção básica melhorou, mas não consegue ter o próximo passo, uma consulta com um especialista. Vai tentar marcar um exame, é um desespero. Daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. Encontrei uma senhora no calçadão de Bangu, chorando porque não conseguia marcar uma cirurgia de catarata, desesperada. Essa é a saúde do Rio de Janeiro. As emergências nos hospitais, aquele momento que a pessoa chega mais vulnerável, com um filho, com uma filha, com uma mãe, precisando que ela seja atendida, não sabe se vai ter médico para atender. Então, a saúde no Rio de Janeiro vai muito mal. Nós vamos priorizar a emergência nos hospitais, colocando médicos, e as outras coisas eu falo a seguir na minha tréplica, depois da sua réplica. Então, a candidata Jandira Fegali agora o cronômetro funcionando. 1 minuto para a réplica. Por favor, candidata. Nós tivemos muitas informações da saúde, como sempre. E o Hospital, por exemplo, de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro está hoje com uma média de internação de 153 dias, ou seja, idosos abandonados nos hospitais municipais. O Hospital Pedro II municipalizado, que foi para o modelo OS que nós vamos enfrentar, nós não concordamos com o modelo de OS, mandou reduzir equipes e reduzir leitos. E hoje não tem pediatra na sala de parto. Tem que sair de uma UTI neonatal sobrecarregada para atender a sala de parto, colocando em risco as crianças. Nós precisamos ampliar, sim, as clínicas da família, mas manter equipe. Eu vi clínicas da família fechadas por falta de médico. Nós precisamos ter o 3º turno da noite da clínica da família. Precisamos atender o dependente químico das drogas. Precisamos ter saúde na escola para garantir a atenção não só a todas as crianças, mas às pessoas com deficiência que hoje estão abandonadas dentro das escolas por falta de profissionais da educação e da saúde. Agora o candidato Molon tem a oportunidade de continuar na sua tréplica mais 1 minuto. Você tem toda a razão, Jandira. No que diz respeito à contratação de OS, por exemplo, eu falei na abertura aqui do nosso debate, que falta transparência para essa prefeitura. E por que falta transparência? Porque com transparência não é possível contratar as OS dos amigos, aquelas que desviam dinheiro para almoço em restaurante de luxo, comprar cavalo de raça, carro caro. Enquanto isso, as pessoas estão nas filas dos hospitais sem atendimento, estão sem remédio, estão sofrendo porque não tem um remédio para dar para a mãe ou para o filho. E o dinheiro sendo roubado por algumas OS, contratadas sem licitação. É uma vergonha o que está acontecendo na saúde do Rio. Nós vamos, primeiro, garantir transparência para combater esse tipo de corrupção. Nós também vemos muitos problemas no sistema de OS. A nossa prefeitura vai criar uma fundação de saúde, e ela que vai oferecer atendimento e atenção primária. E nós vamos investir em outras medidas que eu vou falar a seguir no debate. Alessandro Molon tem agora a chance de falar ou perguntar, mas tem só 30 segundos, hein, candidato? O senhor obrigatoriamente terá que fazer a sua pergunta para o candidato Flávio Bolsonaro, e Bolsonaro fará a pergunta para Índio da Costa, que começou essa rodada de perguntas. Então, 30 segundos para a sua pergunta para Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, um dos maiores problemas que o mundo enfrenta nesse momento são as mudanças climáticas, as mudanças do clima. As cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro, correm o risco de sofrer os graves efeitos dessas transformações.
Eu queria saber quais são as suas propostas para enfrentar esse tema, o que de concreto você faria no Rio de Janeiro para evitar que o Rio contribuísse para o agravamento dessa crise. O candidato Flávio Bolsonaro tem, a partir de agora, 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado, Molon, pela sua pergunta. A cidade do Rio ela tem tudo para ser sustentável, Molon. E eu gostaria muito, o sonho meu é esse realmente, né, que a Zona Norte, Zona Oeste, a Zona da Leopoldina tivesse o acesso aos serviços de qualidade, assim como tem a Zona Sul. É importante trabalharmos pela naturação da nossa cidade. A gente caminha pelo subúrbio e vê como falta o investimento no arborismo. A gente sabe que as plantas, as árvores, fazem com que as cidades, com que os bairros, melhor dizendo, eles possam reduzir a temperatura para aqueles habitantes que moram ali. Além de embelezar, é preciso levar mais saneamento básico para esses lugares. Agora, só o que vai fazer realmente, Molon, essas pessoas terem dignidade, conseguirem caminhar com as próprias pernas, é por intermédio do emprego. E eu vou criar na minha prefeitura uma secretaria municipal de empreendedorismo, emprego e desburocratização. Porque é dessa forma que nós conseguiremos dar autonomia para as famílias. O meu sonho como prefeito é que as pessoas dependam cada vez menos da prefeitura, que elas possam caminhar com as próprias pernas, porque é isso que vai levar dignidade para as pessoas, emprego. E a prefeitura tem que criar as condições aqui no nosso município para que o empreendedor, que é que realmente gira a economia do nosso país, tenha condições de aplicar aqui os seus recursos, gerar empregos para que as pessoas consigam realmente depender menos da prefeitura e caminharem com as próprias pernas. Candidato Alessandro Molon tem 1 minuto para réplica. Olha, Flávio, você tem toda a razão. É muito importante gerar emprego e renda. Esse é um tema muito importante das eleições municipais. Mas essa afirmação que você fez não teve nenhuma relação com as mudanças climáticas, né? Então, nós estamos falando aqui das medidas que podem ser tomadas na cidade para enfrentar a grave crise do clima. Esse é um problema sério. Isso significa usar, por exemplo, energias renováveis, a construção de escolas com uso de energia solar. Isso significa, por exemplo, uma mobilidade mais limpa, apostar em meios de transporte não poluentes, apostar, por exemplo, em meios de transporte que usam eletricidade ou espalhar a malha de ciclovias pela cidade ou facilitar o uso mesmo das calçadas, calçadas bem conservadas, para que as pessoas possam ser estimuladas a usá-las e usar menos os carros ou os ônibus. Tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Geração de emprego também pode ser um emprego sustentável, mas precisa explicar e não mudar de um assunto para outro sem responder a pergunta. Flávio Bolsonaro, mais 1 minuto para a tréplica. Eu fico impressionado como alguns candidatos têm solução para tudo. Reclamam que a prefeitura está sem dinheiro. Eu queria saber com que dinheiro que a prefeitura vai fazer tanto assim, vai investir tanto assim na sustentabilidade, com tantos problemas graves também no nosso município. Agora, uma cidade sustentável, Molon, ela se faz, por exemplo, com a mudança no zoneamento urbano da nossa cidade, fazendo com que lugares que são pouco habitados ou que são habitados e as pessoas não têm a possibilidade de trabalhar perto, mudando o zoneamento para que as áreas residenciais possam trabalhar em compartilhamento com áreas comerciais também. Isso também é uma cidade sustentável. As pessoas não precisam necessariamente morar longe dos seus trabalhos. Se a prefeitura mudar esse zoneamento, é tranquilamente possível fazer com que a cidade contribua para esse tema da sustentabilidade, não apenas com investimentos aí da prefeitura, mas também com parcerias público-privadas que incentivem os moradores, por exemplo, a instalarem em suas residências Obrigada. O seu tempo, candidato. Muito obrigada aos dois. E terminamos essa rodada, essa primeira rodada de confronto entre os candidatos com a pergunta do Flávio Bolsonaro, necessariamente para o candidato Índio da Costa, que começou essa rodada com a sua pergunta. Então, candidato, o senhor tem 30 segundos. Candidato Índio. Você recebeu em 2014 doações de empresas, a Caçapava Empreiteira de Lavor, R$ 185 mil, Sky Brasil Serviços, R$ 50 mil, Estaleiro Brasfels, R$ 50 mil, entre várias outras doações. A troco de quê o senhor recebe tantas doações de empresas? O senhor deve depois algum favor para eles na prefeitura? O senhor tem 1 minuto e meio para responder, candidato. Olha, Flávio, eu sou relator da lei da ficha limpa e não devo nada a ninguém. Aliás, eu devo sim, eu devo ao meu eleitor, a pessoa que me deu a oportunidade de ter sido vereador 3 mandatos, deputado federal 2 vezes, candidato a vice-presidente do Brasil
e todas as doações que eu recebi foram absolutamente por dentro. Eu não faço um marketing de extrema-direita para poder ter votos, embora aquilo não signifique nada para ninguém, além da agressividade às pessoas, né? Quer dizer, eu não opero na extrema-direita, eu opero com seriedade. Mas queria aproveitar os meus 50 segundos e dizer o seguinte: eu vou criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, integrá-la com o Governo do Estado, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, fazer com que a Guarda Municipal ela trabalhe integrada, mas não subordinada à Polícia Militar. Colocar câmaras de alta segurança suburbana, informando para a Justiça e para a Polícia aonde estão os criminosos e quem são. No Rio Card, que quando você coloca no ônibus, agora vai começar a ter leitura facial para saber se o dono do Rio Card é a pessoa que está ali utilizando. Eu quero que essa informação ela vá direta para a polícia, online, para saber se tem um bandido que devia estar preso e está dentro daquele ônibus. E recebi, sim, doação, porque a lei, naquela época, permitia. Flávio Bolsonaro tem 1 minuto para a réplica a partir de agora. Índio, eu acredito que o exemplo tem sempre que vir de cima. E nessas eleições, como eu defendo veementemente que é possível fazer política de uma forma diferente, de uma forma independente, de uma forma que seja possível o prefeito chegar com isenção naquela cadeira, sem dever nada para ninguém, é que eu procuro dar o exemplo, Índio. E nessas eleições, Carioca, já falei publicamente, não quero R$1 de doação de ninguém. O povo carioca, que já paga tantos impostos, já passa por tantas dificuldades, não quero o seu dinheiro, eu quero a sua confiança, eu quero a sua credibilidade, quero que acredite no meu governo, porque é possível, sim, fazer política sem estar no bolso de ninguém. Somente dessa forma é possível chegar ao Executivo Municipal e escolher os melhores secretários, conforme os critérios técnicos, para que eles resolvam verdadeiramente os problemas da população na sua origem, sem dever favor para ninguém. Candidato Índio da Costa, o senhor tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Bem, eu que sou muito próximo do servidor público, não tive a honra de receber R$5.000 de 57 servidores, como Pedro Paulo conseguiu agora nesse processo eleitoral. Mas queria pedir a sua ajuda. O meu site é indio.com.br e lá você pode entrar e pode doar. É uma campanha dura, difícil. Eu vou panfletando na rua sem equipe, basicamente sozinho, falando com um por um. Aumentei 50% agora na pesquisa. Estou empatado em segundo lugar com vários candidatos que estão aqui, segundo o Datafolha de hoje. Mas sem apoio financeiro é impossível você concluir, porque tem que pagar a televisão, tem que pagar carro, gasolina, tem que ter, enfim, um material básico, né? É uma campanha difícil, mas é uma campanha que me dá liberdade, ao chegar na prefeitura, de fazer, de fato, muita coisa sem precisar de dever nada a ninguém. Dever nada a ninguém significa aqueles empresários que poderiam querer alguma coisa da prefeitura. Mas você, eleitor, se quiser doar, indio.com.br, e eu fico muito feliz com a sua doação. Agradecemos a todos os candidatos e assim chegamos ao final do primeiro bloco deste debate transmitido ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. O debate Rede TV Eleições 2016, em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook, volta daqui a pouco com as perguntas dos jornalistas e também da população do Rio. Até já!